motivo de muita alegria sempre, não apenas quando estamos na igreja, mas sempre que temos a oportunidade de falar de Deus, sempre que temos a oportunidade de profetizar. A palavra diz que nós somos os profetas, e somos os profetas das boas novas. Muitas vezes no passado, quando eu recém tinha me convertido, eu pensava que a profecia seria alguma coisa que não está na palavra, mas alguém de muita fé, muita unção, que te olhou e acabou vendo algo sobre na tua vida e acabou então, como dizem algumas igrejas que nós frequentamos, profetizando sobre a tua vida, coisas que viriam a acontecer. E eu aprendi que quando nós abrimos a Bíblia e nós lemos a palavra de Deus, quando nós testemunhamos da palavra de Deus, nós estamos profetizando. Nós estamos profetizando as boas novas, o Evangelho da salvação. E aí eu, enquanto o pastor falava, lembrei-me aqui da nossa... O ano está se acabando, né, pastor? Um ano bastante difícil para todos nós, cada um dentro da sua realidade, da sua intimidade com Deus, mas todos nós com algo muito em comum, nas nossas casas, intercedendo e buscando a Deus para que Ele possa cuidar das nossas vidas e nos dar cada vez mais orientação sobre como proceder diante de todas as coisas. E o nosso versículo, antes que o ano acabe e venha o próximo, pastor, eu acho que já podemos votar para o ano que vem, é o Filipenses 3, 13 e 14, que diz: irmãos, não julgo que o haja alcançado. E aqui está falando do alvo da vocação, a santa salvação. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos todos ficar de pé, irmãos. Vamos louvar ao nosso Deus, que é maravilhoso, digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Nós cremos que Deus enviou seu Filho amado para nos salvar, amém? Então nós vamos cantar com toda a nossa força assim: Deus enviou seu Filho ao mundo para nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu em vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso ver o amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, e vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, mas eu digo que sem medo então verei vitória, verei na glória o meu Jesus, e vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, e vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, e vivo está nas mãos de meu Jesus, que vivo
Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Bem alto. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, e do céu trouxe nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Morreu na cruz, foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz. Boa noite, amados irmãos. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado com todo tipo de bênçãos e tem demonstrado o seu amor para conosco. Mais uma vez nós estamos aqui para gravarmos uma mensagem da Palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida. Vamos primeiramente orar a Deus. Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo de estarmos mais uma vez aqui, buscando a direção e a unção do Espírito Santo, a Deus, para podermos transmitir a Tua Palavra, que é a verdade, transmitirmos com honestidade, com amor, ó Deus, e assim nós sermos edificados pelo Senhor e possamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. Oramos agradecidos, pedindo que o Teu Espírito tome conta das nossas vidas neste momento para transmitirmos tão somente a verdade da Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós escolhemos aqui para a nossa meditação desta noite o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo
1 até o 3, onde a carta escrita por Paulo, e Silvano e Timóteo participando desta escritura desta carta, nos diz as seguintes palavras: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja Tessalonicenses em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Amados, são apenas 3 versículos para nós meditarmos, então, neste momento. Tessalônica, na época, era a capital da Macedônia. Hoje faz parte da Grécia. Na época, era uma cidade com 200.000 habitantes, aproximadamente. Essa igreja foi fundada por Paulo durante a sua segunda viagem missionária. Você vai encontrar em Atos 17, de 1 a 10, a história da fundação desta igreja em Tessalônica. Mas ele enfrentou fortes oposições dos judeus que ali moravam, e Paulo e Silas tiveram que fugir da cidade para uma outra cidade chamada Bereia. No entanto, ele, diante da oposição e diante do enfrentamento dos judeus que moravam ali, Paulo fundou a igreja. E ele escreveu essa carta à igreja de Tessalônica para dizer da sua alegria pelo progresso espiritual daqueles irmãos e animá-los a continuarem firmes na fé. Se você for ler toda a carta de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, você vai ver que Paulo fala sobre a volta de Jesus. Ele ensina a respeito daquilo que todos nós cremos, que é a volta do Senhor Jesus Cristo, e que estamos crendo nesses últimos dias de que ela será breve. Paulo também ensina a doutrina da eleição. Ele fala sobre a eleição durante esta carta, dizendo inclusive para os tessalonicenses de que eles confirmam, com a vida que eles estão levando em Cristo Jesus, eles confirmam que são eleitos no Senhor Jesus. Então nós queríamos falar sobre essa igreja, a igreja de Tessalônica, uma igreja diferenciada. Primeiramente, essa palavra saudável, ela é firmada em Cristo e a sua palavra. E ele fala sobre a fé dos irmãos de Tessalônica, dizendo a vossa fé operosa, ou seja, uma fé acompanhada de obras, não apenas dizer eu creio, mas sim eu creio e por isso eu faço em nome do Senhor. E essa deve ser a fé que nós que professamos o nome do Senhor Jesus Cristo, que amamos ao Senhor e que em primeiro lugar fomos amados por Ele, nós, amados irmãos, precisamos ter uma fé operosa, não apenas uma fé em palavras, mas uma fé em atos, uma fé em obras, uma fé, ele diz que pela fé, em outro livro bíblico, ele diz que pela fé atravessaram o Mar Vermelho de pé enxuto, ou seja, quando saíram do Egito e chegaram diante do Mar Vermelho, o Senhor abriu o mar para que eles pudessem entrar, e foi pela fé que eles atravessaram. Pela fé,
superaram a bravura de mares revoltos, como aconteceu com os discípulos que estavam diante do mar revolto, até que o Senhor acalmou o mar e eles atravessaram em bonança naquele dia. Pela fé, ó irmãos, vencemos os Golias da vida, que são os problemas, muitas vezes, que nós enfrentamos, problemas de família, problemas financeiros, problemas em todas as áreas da nossa vida nós encontramos problemas. Mas vencemos porque nós estamos voltados para o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos crendo que Deus está em nossas vidas e Deus, Ele trabalha por nós. Deus faz, Deus responde às nossas orações. Então, por isso que o apóstolo Paulo exalta aqui a igreja de Tessalônica, dizendo: vocês têm uma fé operosa, uma fé em obras, que vocês realizam pela fé as obras do Senhor. E é isso que Deus quer em nossas vidas, que nós possamos realizar em nome do Senhor Jesus Cristo as obras do Senhor, porque nós fomos feitos, ou fomos chamados, fomos eleitos para praticarmos as obras do Senhor. E elas já de antemão já estão propostas pelo Senhor para as nossas vidas. É o que a Bíblia nos ensina. Mas ele fala também sobre o amor daquela igreja, um amor abnegado, ou seja, um amor desinteressado, um amor altruísta, um amor desprendido, um amor filântropo. Ou seja, ama não porque está olhando lá na frente para alcançar alguma coisa, para receber em troca alguma coisa, mas ama porque ama. Ama porque sabe que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo tem seu ápice no amor. Então nós encontramos aqui essa igreja que o apóstolo diz tem um amor abnegado, que eles amam ao próximo como a si mesmo, amando a Deus acima de todas as coisas. Meus amados, então a igreja de Tessalônica começou a se diferenciar, e eu digo diferenciar das demais igrejas que existiam naquela época. Se diferenciar porque eles tinham uma fé operosa, eles tinham um amor abnegado, desinteressado, desprendido. Eles amavam porque sabiam que é este o mandamento do Senhor: amar. Amar ao Senhor acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Isso foi quando interrogaram Jesus. Jesus respondeu essa pergunta. Perguntaram para ele qual é o maior mandamento. Ele disse: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Amados, em terceiro lugar, nós vemos nessa igreja, que é uma igreja diferenciada, a firme esperança em Jesus. Confiantes de que tudo iria acontecer conforme o Senhor Jesus estava dizendo e ensinando. Ou seja, que Ele, o Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, estaria cumprindo todas as suas promessas que estão declaradas na Bíblia Sagrada. Então, amados, se diferenciava esta igreja porque ela tinha uma firme esperança no Senhor Jesus. Tinha uma firme esperança de que as promessas de Deus haveriam de todas elas se cumprirem, como de fato se cumpriram até hoje, sem falhar nenhuma delas. E nós estamos esperando o cumprimento das demais. Então, amados, nós vemos aqui que essa igreja, ela tinha uma fé operosa, uma fé confirmada pelas obras. Ela tinha um amor abnegado, não olhava se haveria alguma coisa que viria como retorno. Eles simplesmente amavam. Era uma igreja que estava firme na esperança
do Senhor Jesus Cristo, esperando o cumprimento das suas promessas, como de fato se cumpriram, faltando se cumprir aquelas que ainda estão prometidas para o futuro. Ele também, se dirigindo à igreja de Tessalônica, ele disse: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Amados, simplesmente dizer eu sou um eleito não significa muita coisa. E a eleição é algo que vem de Deus. Ele, na sua eterna sabedoria, Ele, na sua presciência, Ele, Deus, na sua soberania, Ele nos elegeu na eternidade. Mesmo antes de nós termos nascido, já estávamos eleitos no Senhor. Mas não é apenas porque eu estou eleito, então eu estou seguro. A eleição, ela é confirmada pela minha ação como cristão. Se eu estou voltado para Deus, buscando santificação, buscando o encher do Espírito Santo, ou estar cheio do Espírito Santo, eu estou comprovando o chamado de Deus e a eleição de Deus na minha vida. Então, ele falou sobre esta questão aos irmãos lá, dizendo: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, foi Deus quem os elegeu. E isso pode ser confirmado nos nossos corações, nas nossas vidas, porque existe uma convicção no coração daquele que é eleito de Deus, que é salvo por Cristo, que se arrependeu e creu. Existe a convicção de que ele pertence a Deus. Por isso, nós como cristãos, que prezamos pela palavra de Deus e cremos nela, nós, amados irmãos, nós temos a certeza de que somos do Senhor e que fomos eleitos na sua soberania e presciência, e que Deus haverá de, a obra que começou nos nossos corações, haverá de cumpri-la, de terminá-la. E nós temos então a direção do reino celestial, do viver com Deus por toda a eternidade. Mas, amados, ainda indo adiante, nesses 3 versículos que nós lemos aqui, ele diz o seguinte: porque o nosso evangelho não foi a vós somente por palavras, mas também pelo poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Ele está dizendo aqui: nós fomos levar o evangelho para vocês, nós fomos perseguidos, nós tivemos que fugir da cidade, porque senão seríamos, quem sabe, até mortos pelos inimigos, pelos judeus inimigos do evangelho. Mas ele está dizendo o seguinte: nós fomos não somente com palavras, mas fomos também com o poder, com milagres, com realizações do Espírito Santo na vossa cidade. Ele poderia até ilustrar aqui com alguns dos milagres que aconteceram. Certamente curas aconteceram, certamente outras coisas aconteceram, demonstrando sinais de que Deus estava agindo na vida deles. Amados, e ainda no texto que nós lemos, nós encontramos: vós fostes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação e alegria no Espírito Santo. Já falamos que foi difícil para eles levar o evangelho naquela cidade, pois foram perseguidos, quase mortos, tiveram que fugir. Mas eles estão falando que havia alegria no Espírito Santo. E uma das obras que nós encontramos na palavra de Deus é a alegria no Espírito Santo, mesmo diante da tribulação, mesmo diante da feroz perseguição,
mesmo diante da pior das tribulações, sempre há alegria no Espírito Santo. É isso que diz a palavra. É isso que fala a palavra para nós. A palavra de Deus nos diz: vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra de muita tribulação em gozo no Espírito Santo. Mas no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, versículo 7, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. O testemunho dessa igreja, ela ultrapassou os limites da cidade. Ela ultrapassou os limites da cidade. Então, amados, que Deus nos abençoe dessa forma, que nós possamos ser testemunhas, não somente nas quatro paredes da nossa igreja, mas possamos ser testemunhas lá fora também, mostrando que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Para concluir a mensagem de hoje, nós queríamos dizer a vocês: a igreja de Tessalônica era uma igreja diferenciada, uma igreja abençoada, uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, que dava testemunho da sua fé operosa, do seu amor abnegado, dava testemunho da eleição que tinham em Cristo Jesus e sabiam que Deus iria cumprir as suas promessas. Por isso nós louvamos a Deus e pedimos que em pleno século XXI nós possamos ser uma igreja ao espelho de da igreja de Tessalônica, possamos ser uma igreja cheia, plena do Espírito Santo. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e glorificamos pela oportunidade que nos destes, ó Deus, de nós estarmos aqui, ó Pai, louvando o Teu nome, pedindo as Tuas bênçãos, pedindo a Tua graça, o Teu amor e a Tua bondade. Queremos, ó Deus amado, ser uma igreja bíblica, uma igreja voltada para Ti, uma igreja cheia do Teu Espírito, cheia do Teu amor. Pedimos que Tu, ó Senhor, possa nos ajudar através do Teu Espírito Santo que habita em nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém.